Até onde que Deus pode ir para poder tocar nesse mundo? Até onde que Deus pode ir? Se a gente for olhar, né, para o teatro que foi ministrado aqui, a gente pode ver Deus indo até o ventre de Maria para poder tocar no mundo. A gente pode ver Deus indo não mais no ventre de Maria, mas hoje dentro de nós, o Emanuel, que foi profetizado por Ezequiel, que a gente tanto fala que é Deus conosco, mas na verdade não é Deus conosco, pastor Maicon, é Deus em nós. Porque Deus conosco, Ele pode estar do lado de fora, mas a ideia nunca foi estar do lado de fora, né? Porque, né, eu estou contigo, mas eu estou aqui, tu está lá. Mas quando fala Deus em nós, é Deus habitando dentro de nós. E a Bíblia diz que Deus habitando em nós. Coloca para mim ali Colossenses 1:27. A estes Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza desse ministério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Deus quis fazer conhecidos. Coloca para nós um pouquinho antes. A estes Deus quis fazer conhecido a gloriosa riqueza desse ministério entre os gentios. Os gentios era dentro das três classes que existiam no Antigo Testamento, né, ou até a época de Jesus. Era os judeus, que acreditavam somente em Deus e acreditavam no Antigo Testamento, que eram os gentios, né, que eram aqueles que tinham uma vida, né, totalmente desregrada de acordo com os padrões que os judeus tinham na época, né, e o povo misto, né, que era um povo judeu misturado com outras nações. E agora Paulo está dizendo aos Colossenses que Deus quis revelar a riqueza, sabe, desse ministério para nós, os gentios. Cristo em nós, Cristo em você, a esperança da glória. Agora eu vou falar o que eu ia falar, é só para a gente entender que, né, Deus habita dentro do nosso coração, Deus habita em nós. Coloca para mim Lucas no capítulo, coloca 1:26 primeiro, depois eu vou pular para o 2. Mas esse primeiro encontro do anjo Gabriel com a Maria, que diz assim, ó, Lucas 1. Lucas 1:26, a partir do 26, isso. No 6º mês, Deus enviou o anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem é Maria. Segura um pouquinho aí. O que acontece agora? Deus entregou uma missão para um anjo chamado Gabriel. Gabriel já tinha recebido algumas missões de Deus. Pastor Júlio, isso é legal, porque agora Gabriel vai receber uma missão diferente de todas as outras. Ele já tinha participado, né, da criação, ele já tinha entrado no livro de Daniel em algumas passagens. Foi ele que foi enviado a Zacarias, o pai de João Batista, para poder falar que eles iriam, né, que Isabel iria ter um filho, mesmo na sua velhice. Agora Gabriel recebe uma missão diferente. Gabriel vai ter com Deus. E Deus fala assim, ó, eu vou descer na terra. Gabriel fica pensando,
A Bíblia não fala, mas eu fico imaginando, porque teve uma história, Deus, tu vai descer na terra. Vou descer na terra. Eu fico pensando, Gabriel já pensando, foguete, festa, luzes, poder, brilho. Como é que vai ser, Senhor? Como é que tu vai descer lá? Eu vou entrar no ventre de uma mulher. Oh Deus, não estou entendendo. Ele nunca havia contestado nenhum tipo de missão. Mas agora eu penso que uma curiosidade foi gerada dentro dele também. Como assim? Deus vai vir dentro do ventre de uma recém-jovem que havia saído da sua adolescência, que ela não estava nem casada, ela havia sido prometida a um homem chamado José, que era um carpinteiro, que pela tradição talvez tinha barba e fuligem de madeira na sua barba, as unhas talvez não tão limpas. Como que Deus iria entrar dentro de um ventre de uma mulher? O céu iria parar? Como que Deus poderia ter que ser balançado para dormir? Como que Deus teria que ser colocado no ombro para poder arrotar? Como que Deus iria ser trocado as fraldas? Como que ele iria aprender a andar? Vamos ter que ensinar o Criador do universo, que fez o homem, agora vai ter que aprender a andar. Deus, isso não faz sentido, Deus. Isso não faz sentido. Mas sabe o que Deus estava pensando? Deus estava pensando em nós. Ele estava pensando em nós, porque nós nos perdemos no percurso. E ele precisaria nascer como nós, como ser humano, para poder dizer: gente, eu passei por aquilo que vocês passaram, eu entendo o que vocês estão vivendo aqui nessa terra, eu estou disposto a nascer para se tornar um modelo de vocês. Por quê? Porque se Deus tivesse nascido num palácio, Luciano, até faria sentido pela realeza que ele é, mas talvez continuaria sendo inacessível como um rei da atualidade é. Como que nós iríamos ter acesso a um rei que fica num castelo, sentado num trono, cheio de pessoas protegendo para que ninguém tenha acesso a ele? Para Deus isso não faz sentido. Mas se ele nascesse no ventre de uma simples mulher, se ele nascesse numa estrebaria, se ele nascesse perto de alguns animais, talvez isso me faria ter um pouco de acesso a ele. Se ele nascesse como um simples homem, como eu sou, isso faria com que eu me identificasse mais com ele. Jesus estava criando um cenário para que eu e você pudéssemos entender que ele sabe tudo aquilo que nós sentimos nessa terra, que ele sabe todos os nossos anseios, que ele sabe todas as nossas adversidades, mas ele veio aqui para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai novamente. E o Gabriel, ele faz isso. Ele chega para Maria. Vamos continuar aqui. 28. O anjo aproximando-se dela, disse: saudações, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou assustada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo. Olha para essa pessoa que está do teu lado, usa o dedo de profeta e fala para ela assim: ó, a mensagem que o anjo deu para Maria hoje é para você. Não tenha medo. Pois você foi agraciada por Deus. 31. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Jesus era o nome mais simples que tinha. Talvez Gabriel tivesse muito mais repercussão do que Jesus, mas até o nome era tão simples, como talvez tinha tanto Jesus que ninguém nem daria importância. 32. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo.
o Senhor, Deus, lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, uma vez que eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril está no 6º mês de gravidez, pois nada é impossível para Deus. Diga assim: nada é impossível para Deus. Sabe o que Maria fala? Maria fala assim, ó: que se cumpra em mim segundo o teu querer. Agora eu vou ler com vocês Lucas 2. Vamos ver qual é o... acho que é o 7, né? Não. Vamos ler a partir do 7, ali, Lucas 2, 7. Ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores naquela região que tomavam conta dos seus rebanhos durante a noite. Aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu, a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Então o anjo lhe disse: não tenha medo. Diz para essa pessoa que está do teu lado: vai, não tenha medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês que são para todo o povo. 11. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Filho de Deus viria à terra. Houve um censo para fazer a contagem do povo. José, ele era de Belém. Então ele tinha que voltar para Belém para poder ir lá se apresentar e fazer com que a contagem fosse feita. Maria estava muito próxima da gravidez, dos dias de Jesus nascer. A Bíblia vai dizer que não havia lugares para eles na hospedaria. A gente esteve lá, a gente esteve em Belém. Belém na época de Jesus era um vilarejo muito pequenininho. Acredita-se que tinha em média aí 300 pessoas. Mas com o censo esse número ele aumentou de uma maneira muito significativa. Então não tinha lugar para todo mundo. Então na hospedaria que Jesus precisava ficar, ou que Maria e José precisavam ficar, não tinha lugar. Isso eu vejo que já faz parte do plano de Deus, porque muitas vezes a gente também não consegue achar lugar nesse mundo. Muitas vezes a gente não consegue achar lugar nessa vida. Muitas vezes a gente não consegue ser achado no grupo de pessoas. E as pessoas não querem que a gente faça parte do mundo delas. E dentro do nosso coração, às vezes é gerado um sentimento de raiva, de ódio, um sentimento de indiferença. Por quê? Porque não há lugar para você dentro dessa sociedade. Não há lugar para você que resolve ter um padrão de vida diferente dos demais. Às vezes é difícil você, ter um grupo muito grande de amizade. Por quê? Porque o teu jeito de ser não aceita, não faz parte daquilo que as pessoas gostam. E quando Jesus passa por isso, que não havia lugar para ele, eu fico pensando, se para ele não existia o Filho de Deus, quem dera para nós? Se ele teve que passar por isso, ele sabe aquilo que você está sofrendo, e a única coisa que ele pode fazer é te consolar nesse momento, e dizer: eu passei por isso, eu sei qual é a dor que você está sentindo. Eu fico pensando, o dono das pousadas de manhã acordou cedo, preparou o café, mais cedo do que costume, e não tinha uma notícia nenhuma de que o Filho de Deus estava chegando ali. Passou despercebido, porque muitas vezes passa despercebido Jesus. Muitas vezes ele não faz parte da nossa história, passa despercebido, mas ele estava ali naquele dia. E a gente precisa prestar atenção, porque muitas vezes Jesus ele está passando despercebido da nossa vida, e a gente precisa acordar, porque ele chegou. O anjo vai falar para os pastores.
O anjo vai entregar uma mensagem para os pastores. Ontem, na nossa ceia de Natal, a gente passou com a família da Danda. E foi tão legal porque a sobrinha da Danda, ela nasceu, né? A Patrícia e o Marcelo se converteram, né? Carol e a Pri nasceram, sabe? Nesse mundo que a gente vive, de Deus, de culto, de vida de renúncia. Mas no meio do percurso aí eles foram se perdendo, eles foram esquecendo os princípios de Deus. Carol divorciou-se, e aí ela foi ler, ela leu esse texto, ela leu o versículo 10 e o versículo 11. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, hoje eu estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E quando ela foi falar, ela quis dizer: eu não estou legal, eu não estou fazendo aquilo que é certo, mas eu sei que Natal tem tudo a ver com Jesus. E se tem alguma coisa que eu preciso, é de um Salvador. Ela queria dizer assim: minha vida não está organizada como deveria estar organizada. Tem tantas coisas que eu estou fazendo que eu sei que não era para fazer, mas eu sei que essa época de Natal está me lembrando que Ele veio ao mundo para salvar. E o que eu estou precisando não é do advogado, não é do economista, não é do professor. Eu estou precisando é de um Salvador. E o Espírito Santo, sabe, tomou ela, tomou todos nós que estávamos. Foi um momento tão lindo. E nós não estamos falando de uma pessoa que estava em evidência, que estava tendo uma vida de intimidade com Deus, de busca por Deus, de leitura de palavra, de jejum, de santidade, de renúncia. Nós estamos falando de uma pessoa que estava divorciada, que está num novo relacionamento. Ela está dizendo assim: olha, eu sei que tem coisa que eu preciso melhorar, mas eu tinha me esquecido que Ele é o Salvador, e é Ele que pode fazer alguma coisa por mim. E o Natal faz a gente lembrar disso, que Ele nasceu para poder mudar a nossa história. Ele nasceu para que os nossos sonhos possam ser renascidos. Ele nasceu para que a gente possa encontrar uma perspectiva de futuro, de vida. Nós não estamos aqui dizendo que nós somos a favor do divórcio, pelo amor de Deus, gente. Eu não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que decisões às vezes são tomadas de maneira errada, sem a gente colocar Deus na história. E aí a gente para pensar um pouquinho, a gente vai dizer: o que eu fiz na minha vida, o que eu fiz, tem coisas que não dá para consertar mais, e aí o que eu faço? Eu vou acabar com tudo? Não, eu vou dar ouvido à voz de Satanás, que eu não presto, que eu não tenho mais jeito, que para mim acabou. Não é essa voz. A voz que eu quero ouvir é a voz do anjo Gabriel, que vai lá num pasto revelar para pastores que eram tidos como a pior classe da época, que não passavam pelo processo de purificação, que não podiam ter acesso à comunidade cristã, à comunidade de Deus, que não podiam entrar no templo, porque senão eles contaminavam as outras pessoas que estavam no templo. Mas foi para esse tipo de pessoa que deu errado, que o anjo chegou naquele pasto e disse: ei, hoje nasceu o Salvador, hoje nasceu o Salvador. O que eles precisavam era de um Salvador. Fica de pé, por favor. E sabe o que me chama a atenção? Eu acho tão legal isso, que o anjo vai entregar uma mensagem. Olha a mensagem que ele vai entregar. Hoje na cidade de quem? Para que ele vai falar para os anjos, para os pastores? Sobre Davi. Parece que tinha que informar alguma coisa que eles entendiam, que fazia sentido para eles. Por que não falou hoje em Belém? Por que o anjo falou hoje na cidade de Davi?
Porque Davi era a inspiração para aqueles pastores. Davi viveu no campo como aqueles pastores. Davi se tornou rei saindo daquele pasto. Davi, ele se tornou alguém saindo daquele pasto. E talvez eles não desistiram da vida. Por quê? Porque eles tinham uma expectativa que, assim como Deus um dia olhou para aquele tipo de gente, como Davi, talvez Deus iria olhar para eles um dia e poderia mudar a vida deles também. E o anjo fala: eis que na cidade de Davi nasceu quem? Nasceu o Salvador. Sabe aquilo que a gente precisa? Deus sempre vai usar um jeito para se comunicar, para poder dizer para a gente: eu estou aqui por causa de você. Eu fiz tudo isso para poder chegar em você. Eu desenhei esse cenário todo. Tive que passar, sabe, um pouquinho de trabalho para poder chegar e acessar o teu coração, mas consegui acessar. Deus sempre vai achar um jeito de poder se comunicar conosco. E Ele resolveu se comunicar com você também. Ele veio ao mundo por conta de você. Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no teu coração. E que você pudesse chamar Jesus para dentro de você nesse momento, para dentro do teu coração.